Eu passei a manhã inteira daquele dia, passando a ferro um vestido que já estava passado. Repeti aquilo umas 3 vezes. A mesma saia, a mesma gola, alisando um tecido que já não tinha um vinco sequer, só para ter o que fazer com as mãos, porque o meu coração estava tão cheio que eu precisava gastar a emoção em algum canto. O ferro chiava, soltava aquele cheiro morno de roupa quente, e eu passava e repassava, com os olhos embaçados, sem enxergar direito o que fazia. Era o dia da formatura do meu neto, o dia em que o Mateu, o menino que eu criei sozinha desde que ele era um bebê, ia subir num palco, de beca e capelo, e receber das mãos de um reitor o diploma de médico. Médico, o meu menino, e eu, uma camponesa de mãos rachadas que mal aprendeu a juntar as letras, ia estar lá na plateia para ver com os meus próprios olhos. O que eu não sabia, enquanto passava aquele vestido com as mãos tremendo de orgulho, é que aquele dia, o mais bonito da minha vida, ia terminar com uma mulher me apontando o dedo na frente de todo mundo e dizendo uma frase tão cruel que o salão inteiro ia gelar de uma vez. Mas eu vou chegar lá. Calma. Deixa eu primeiro me apresentar e te contar como uma velha de aldeia foi parar numa formatura de doutor. Eu me chamo Amparo, e naquele verão eu tinha 68 anos. Moro a vida inteira numa aldeia pequena no sul da Espanha, na região da Andaluzia, dessas que ficam empoleiradas no alto de uma colina, todas de casinhas brancas encavaladas umas nas outras, com ruas tão estreitas de pedra que mal passa um carro. De longe, a minha aldeia parece um punhado de açúcar derramado no meio de um mar verde prateado de oliveiras, que é o que cerca a gente até onde a vista alcança. Um pedacinho daquele mar era meu, herdado do meu pai e do pai do meu pai antes dele, e eu cuidava daquela terra com as minhas próprias mãos havia mais anos do que eu gosto de contar. Sou viúva faz tempo. Criei o que tinha que criar e enterrei o que Deus quis levar. E pensei que a vida já tinha me mostrado tudo o que tinha para mostrar. Como eu estava enganada, porque a minha história, deixa eu te avisar logo, não é a que você está imaginando. Não é sobre as oliveiras e não é sobre uma velhinha sofrida que só apanha da vida. É sobre o menino que eu criei debaixo daquelas árvores, sozinha, do jeito que deu. E é sobre a mulher que sumiu por 22 anos e escolheu justamente o dia mais feliz da minha velhice para reaparecer e tentar destruir tudo na frente de todos. Mas para você sentir o tamanho do que ela fez, eu preciso voltar lá no começo, lá onde tudo começou a doer e onde tudo começou a valer a pena. Eu fui mãe uma vez só na vida. O meu filho se chamava Daniel. Quando ele nasceu, o meu marido, o Tomás, ainda era vivo, e a gente formava uma família pequena e feliz no meio das oliveiras. O Tomás trabalhava o olival comigo, lado a lado, e a gente não tinha riqueza nenhuma, mas tinha o suficiente. A casa, o pão, o azeite que a gente mesmo fazia, e um menino de cabelo preto que corria entre as árvores como um cabritinho. O meu Daniel cresceu cheirando a terra e a folha de oliveira. Aprendeu a subir nas árvores antes de aprender a ler. Era a alegria da nossa casa. Eu lembro do meu Daniel pequeno como se fosse ontem. Era um menino de riso fácil, sapeca, que vivia com os joelhos ralados de tanto cair das árvores. O pai dele, o Tomás, era um homem grande, de mãos enormes e coração mole, que fingia ser bravo, mas não conseguia negar nada ao filho. Eu via os dois juntos no olival, o homem grandão ensinando o menininho a segurar o podão, e o meu coração ficava tão cheio que parecia que ia estourar. A gente era pobre, mas era daquela pobreza que não pesa, sabe? Daquela em que falta dinheiro, mas não falta nada que importa. A gente jantava os 3 na mesma mesa que está aqui na minha cozinha até hoje, a mesma mesa de madeira velha, e ria, e contava as histórias do dia. Eu achava que a vida ia ser sempre assim, que a felicidade era um estado permanente, e não uma visita que passa e vai embora, como eu era boba. Como a gente é boba quando é feliz e não sabe. O meu marido morreu cedo, de um coração que parou sem avisar, quando o Daniel ainda era adolescente. Foi de repente. Ele estava no olival, numa tarde de outono, apanhando azeitona, e simplesmente caiu. Quando os vizinhos chegaram, já não havia mais nada a fazer. O meu Tomás se foi embaixo das mesmas oliveiras que ele amava, com as mãos ainda cheias de terra. E ali,
Eu aprendi a primeira lição da minha vida sobre o que é carregar um olival e um filho sozinha. Não foi fácil. Teve inverno em que eu não sabia se a colheita ia dar para pagar o que eu devia. Teve madrugada que eu acordei às 5 para apanhar azeitona com as mãos rachadas de frio e voltei quando já era noite. E ainda tinha que fazer a janta para o menino. Mas a gente sobreviveu. E o Daniel cresceu um bom homem. Saiu da aldeia para estudar na cidade, coisa que ninguém da nossa família tinha feito antes. E lá ele conheceu uma moça, a Vanessa. Eu vou tentar ser justa ao falar da Vanessa, porque o ressentimento é um veneno que estraga até quem tem razão, e eu não quero te contar essa história com veneno. Então, vou contar como foi. A Vanessa era uma moça bonita, da cidade, de família, que tinha mais posses do que a minha. Quando o Daniel a trouxe para conhecer a aldeia, eu vi na cara dela que ela não gostou do que viu. Vi o jeito como ela olhou para a minha casa simples, para o chão de barro vermelho, para as minhas mãos de camponesa. Mas eu não disse nada. Pensei, ela ama o meu filho, e isso basta. Quem sou eu para julgar uma moça pela cara que ela faz? Eles se casaram, e logo veio a notícia que encheu a minha casa de luz outra vez. A Vanessa estava grávida. Eu ia ser avó. Eu chorei sozinha na cozinha quando soube, de pura alegria, pensando que a vida tinha me devolvido em neto o que tinha me tirado em marido. E quando o Mateu nasceu, aquele bebezinho de cabelo preto igualzinho ao do meu Daniel quando era pequeno, eu achei que o meu coração ia transbordar. Mas a felicidade na minha vida sempre teve perna curta. O meu Daniel morreu quando o Mateu tinha 1 ano e meio. Foi um acidente de carro, numa estrada molhada, voltando do trabalho numa noite de chuva. Me ligaram de madrugada e eu soube, antes mesmo de atender, que a minha vida tinha se partido de novo. Tem coisas que a gente sente antes de saber. O telefone tocou às 3 da manhã e antes de eu pôr a mão no aparelho, o meu corpo inteiro já tinha entendido. Mãe sabe. Mãe sente no corpo quando um filho se vai. Enterrar um filho é uma coisa que não tem nome em nenhuma língua. Não existe palavra para isso. Viúva tem nome, órfão tem nome, mas mãe que perde filho não tem, porque é uma dor que a humanidade não teve coragem de nomear. Acho que é porque, se tivesse nome, a gente teria que admitir que existe, e é uma coisa que ninguém quer admitir que pode acontecer. Eu enterrei o meu Daniel ao lado do meu Tomás, num cemitériozinho de aldeia cercado de ciprestes, num dia de céu azul e limpo que parecia uma ofensa. Porque como é que o sol tem coragem de brilhar no dia em que a gente enterra um filho? Eu não chorei no enterro. As pessoas acharam que eu era forte. Não era. Eu estava em pedaços, mas tinha um neto de 1 ano e meio em casa. E os pedaços de uma mãe ainda funcionam quando tem uma criança que precisa deles. Achei que dali eu não ia me levantar nunca mais. Mas eu tive que me levantar, porque tinha um bebê. Foi aí que a Vanessa fez a sua escolha. E é aqui que eu preciso ser muito honesta com você, porque essa é a parte que a mãe do Mateu nunca quis que ninguém soubesse. Quando o Daniel morreu, a Vanessa tinha pouco mais de 20 anos, um bebê no colo e a vida inteira pela frente. E ela decidiu que aquela vida não cabia a uma criança. Poucos meses depois do enterro do meu filho, ela apareceu na minha porta, com o Mateu no carrinho e uma mala. Eu lembro daquela manhã com uma clareza que me dói. Era cedo. Eu estava fazendo o café e ouvi a batida na porta. Quando abri, lá estava ela, com um menino dormindo no carrinho e uma mala do lado. E ela me disse, sem uma lágrima nos olhos secos, que não tinha nascido para ser mãe, que era nova demais, que ia voltar para a cidade reconstruir a vida, e que eu, sendo avó, sendo a única família que aquele menino tinha, é que devia ficar com o menino. Você vai cuidar melhor dele do que eu, ela disse. E foi embora. Deixou o bebê, o carrinho e a mala na minha cozinha e foi embora pela rua de pedra, com o salto batendo nas pedras, sem olhar para trás nem uma vez. Eu fiquei parada na porta, com o pano de prato ainda na mão, vendo aquela mulher diminuir na ladeira até virar um pontinho e sumir. E dentro de casa, na minha cozinha, um bebê começou a chorar. Eu poderia ter morrido de raiva naquele dia. Poderia ter corrido atrás dela, gritado, amaldiçoado, mas eu olhei para aquele bebezinho de cabelo preto, que tinha acordado e estava ali no carrinho, chupando o dedo e me olhando com os olhos do meu filho morto. E eu entendi, na mesma hora,
que não tinha tempo para a raiva. A raiva é um luxo de quem não tem o que fazer. E eu, naquela manhã, tinha tudo a fazer. Tinha uma criança para criar, sozinha. Aos 46 anos, depois de já ter enterrado um marido e um filho, eu recomeçava a vida de novo, do zero, com uma fralda numa mão e um podão de oliveira na outra. Eu peguei aquele bebê no colo, senti o peso quentinho dele contra o meu peito e disse baixinho, só para ele e para mim: Pronto, agora somos só nós dois. E eu não vou te deixar nunca. E não deixei. Por 22 anos, não deixei nem um dia. E foi assim, deixa eu te dizer, que começaram os anos mais difíceis e mais bonitos da minha vida. Mas antes de eu te contar desse tempo todo, preciso te falar de uma coisa que muita avó que cria neto não sabe e que me deu muita dor de cabeça no começo. Porque uma coisa é a criança morar com você. Outra coisa, bem diferente, é você ter o direito de cuidar dela de verdade, no papel, perante a lei. Eu descobri isso da pior maneira, quando o Matel ficou doente com uns 3 anos e eu o levei ao hospital. E na hora de autorizar um tratamento, me perguntaram se eu era a responsável legal pela criança. E eu não sabia o que responder. Eu era a avó. Eu o criava. Mas no papel, eu não era nada. A mãe tinha sumido, mas continuava sendo a mãe legal dele. Eu, que dava banho, comida e colo, não tinha direito nem de autorizar um remédio. Foi aí que uma assistente social da região, uma moça de bom coração, que conheceu a minha situação, me explicou como funciona. Ela me disse que, quando uma criança fica sob os cuidados de um avô ou de outro parente, porque os pais morreram ou abandonaram, existe um caminho legal para que esse parente assuma oficialmente a responsabilidade, a que chamam de tutela ou de guarda, dependendo do caso. E é a justiça que decide, ouvindo a assistência social, sempre pensando no que é melhor para a criança. Não basta a criança morar com você. Você precisa procurar o serviço social, procurar a justiça e regularizar a situação para ter o direito de matricular a criança na escola, de autorizar um tratamento médico, de tomar as decisões da vida dela. A lei existe justamente para proteger a criança, para garantir que quem cuida dela de fato também possa cuidar dela no papel. E eu te digo isso porque sei que tem muita avó me ouvindo que está criando um neto sem saber que precisa regularizar isso e que pode se ver numa situação difícil, como eu me vi naquele hospital, na hora em que mais precisa. Procure orientação. Procure a assistência social da sua cidade. Não deixe para descobrir isso numa emergência. Eu fiz isso. Com a ajuda daquela assistente social, eu corri atrás, fui à justiça e a guarda do Matel foi formalizada para mim. A Vanessa, quando foi procurada, nem se opôs. Assinou os papéis sem reclamar, contente de se livrar de vez da responsabilidade. E a partir dali, no papel e no coração, aquele menino era meu para criar. E aqui eu aprendi outra coisa que muita avó na minha situação não sabe e que eu faço questão de te contar. Quando a justiça te dá a guarda de um neto, ela não te dá só o trabalho, te dá também direitos. O pai e a mãe da criança, mesmo que tenham ido embora, continuam com o dever de ajudar a sustentar aquele filho. A obrigação de alimentar um filho não acaba porque a pessoa virou as costas e foi viver a vida dela. A lei é clara nisso. Quem põe uma criança no mundo tem o dever de prover, e a avó que cria pode, se quiser, buscar na justiça uma pensão para ajudar nas despesas da criança. Além disso, dependendo do lugar, há auxílios e benefícios para quem assume a guarda de um neto. Eu, no meu orgulho de camponesa, nunca corri atrás de tirar um tostão da Vanessa, preferi me virar com as minhas próprias mãos. Mas eu errei nisso, e não quero que você erre. Se a vida te colocou para criar o neto de alguém que sumiu, saiba que o dinheiro para criar aquela criança não tem que sair só do seu bolso suado. A lei te ampara. Procure orientação. Fazer valer esse direito não é ganância, é justiça com a criança. E aí sim, começaram os 22 anos. Criar uma criança é difícil para qualquer pessoa. Criar uma criança sozinha, sem marido, sem dinheiro, no meio de um olival que exige o corpo da gente de sol a sol, é uma coisa que eu não desejo nem para a minha pior inimiga e ao mesmo tempo não troco por nada que existe neste mundo. O Matel foi criado no olival,
como o pai dele tinha sido. Eu o carregava amarrado nas minhas costas com um xale, quando ele era bebê e eu precisava trabalhar. Quando ele aprendeu a andar, brincava na terra ao pé das árvores, enquanto eu podava. Eu lhe ensinei tudo o que eu sabia: a conhecer a oliveira pelo tronco, a saber quando a azeitona está no ponto, a respeitar a terra que dá o pão. Vou te contar como era um dia da nossa vida, para você entender. Eu acordava antes do sol, fazia o café e o leite do menino, deixava ele aprontado e a gente descia juntos para o olival. Quando ele era bebê, ia nas minhas costas. Quando cresceu um pouco, ia andando ao meu lado, com as perninhas curtas tentando acompanhar o meu passo. Eu trabalhava as árvores e ele brincava por perto, fazia montinhos de terra, conversava com os passarinhos, do jeito que criança faz. Na hora do almoço, a gente sentava à sombra de uma oliveira grande, a maior do meu olival, uma árvore tão velha e tão larga que cabíamos os dois debaixo dela com folga, e eu repartia o pão com azeite e o queijo, e a gente comia ali, no chão, olhando o vale. Eram os melhores momentos do meu dia. O menino fazia perguntas sobre tudo. Por que a azeitona é verde e depois fica preta? Por que a oliveira não morre no frio? Por que o azeite é dourado? E eu respondia o que sabia. E o que eu não sabia, eu inventava, do jeito que a avó faz. A colheita era a época mais dura e mais bonita do ano. Vou te contar como é, porque pouca gente da cidade sabe. A azeitona não se colhe no calor do verão. Ela amadurece devagar, o ano inteiro, e só fica pronta para a colheita lá no fim do ano, no outono e no inverno, quando o frio já chegou. É nessa época, de outubro em diante, que a gente apanha a azeitona. E não é com máquina, não, pelo menos não no meu olival pequeno, que é de gente pobre. É na mão, ou com uma vara para sacudir os galhos, derrubando a azeitona em cima de umas redes que a gente estende no chão embaixo das árvores. É um trabalho de costas, de braços para cima o dia inteiro, com frio, às vezes com chuva, com as mãos ficando dormentes. Mas é também a época da fartura, quando o ano de trabalho finalmente vira dinheiro e azeite. Na época da colheita, a aldeia inteira se mexe, as famílias se juntam, e à noite, depois do trabalho duro, tem o calor da casa, a sopa quente, a sensação de dever cumprido. O Matel cresceu nessas colheitas. Desde pequeno tinha a sua tarefa. Primeiro só catava as azeitonas que caíam fora da rede. Depois aprendeu a segurar a vara. Depois a estender as redes. Aquele menino aprendeu, no corpo, que o pão custa suor. E eu acho que foi isso, mais do que qualquer lição que eu pudesse dar com a boca, que fez dele o homem trabalhador que ele virou. E não pense que foi só trabalho duro. Teve muito amor naqueles 22 anos. Teve as noites de inverno em que a gente sentava perto da lareira e eu contava para ele as histórias da família, falava do pai dele, do Daniel, para que o menino soubesse de onde tinha vindo. Eu não deixei o meu filho morrer de vez. Eu o mantive vivo na memória do Mateu, contando como o pai dele subia nas árvores, como ele ria, como ele cheirava a terra. O Mateu cresceu conhecendo o pai, através das minhas histórias. E me chamava de avó, mas me olhava com olhos de quem olha para uma mãe. Porque eu fui as duas coisas para ele. Fui a avó e fui a mãe. Fui o colo e fui a lei. Fui quem fazia a sopa quando ele tinha febre e quem ia à escola brigar quando algum professor era injusto com ele. Eu lembro de uma vez, ele devia ter uns 7 anos, em que ele teve uma febre que não baixava. Foi no meio do inverno, numa noite de temporal, com a estrada da aldeia intransitável. Eu passei a noite inteira acordada, com ele no meu colo, trocando os panos molhados na testa dele, rezando para todos os santos que eu conhecia, com o coração na mão, porque eu já tinha enterrado um marido e um filho e não ia aguentar enterrar mais aquele neto também. De manhã, quando a febre finalmente cedeu e ele abriu os olhinhos e pediu água, eu chorei de alívio igual a criança. Essas são as noites que fazem uma mãe. Não as fotos bonitas, não os momentos felizes. São as noites de febre, as noites em claro, as noites em que você segura uma criança e implora para Deus não levar mais essa. A Vanessa nunca passou uma noite dessas. E foi por isso, deixa eu adiantar, que quando ela apareceu naquela festa se dizendo mãe,
As palavras dela soaram tão ocas. Porque mãe se faz nas noites de febre, e ela nunca esteve em nenhuma. A escola, aliás, foi onde eu descobri que aquele menino tinha uma coisa especial. O Mateu era inteligente de um jeito que me assustava. Aprendia tudo depressa, lia tudo que via pela frente, fazia perguntas que eu não sabia responder. As professoras me chamavam para dizer que ele era brilhante, que era pena uma cabeça daquela se perder no olival, que ele tinha que estudar. E eu, que mal sabia ler e escrever, que tinha tirado o menino da miséria com a força das minhas mãos, ouvia aquilo com o coração apertado entre o orgulho e o medo. Orgulho porque ele era brilhante, e medo porque estudar custa dinheiro, e dinheiro era a única coisa que faltava na nossa casa. Eu preciso te contar de um dia que ficou marcado em mim, de quando o Mateu tinha uns 8 ou 9 anos. Foi quando ele me perguntou pela mãe pela primeira vez de um jeito sério. Até então, ele perguntava como criança. Pergunta, de leve, e aceitava qualquer resposta. Mas dessa vez, ele chegou da escola calado, sentou na mesa da cozinha e perguntou: Avó, por que a minha mãe foi embora? Foi por minha causa? Eu fiz alguma coisa errada? O meu coração se partiu. Porque eu vi, naquela pergunta, a ferida que aquela mulher tinha deixado e que nenhum amor meu conseguia fechar de todo. Uma criança abandonada sempre se pergunta se a culpa foi dela. Sempre. E eu tive que escolher, ali, o que dizer. Eu poderia ter despejado todo o meu ressentimento. Poderia ter dito: sua mãe foi uma mulher fria que te largou e nunca mais olhou para trás. Seria a verdade. Mas seria também jogar veneno no coração de uma criança. Então eu peguei as mãos dele, olhei nos olhos dele e disse: Meu amor, você não fez nada de errado, nada. Você foi o bebê mais lindo e mais bem comportado que este mundo já viu. A sua mãe foi embora porque ela tinha as dores dela, as confusões dela e não conseguiu ficar. Isso é problema dela, não é defeito seu. E olha só o que eu te digo. Tem gente que dá à luz e vai embora, e tem gente que não te pôs no mundo, mas não larga a sua mão nunca. Eu sou da segunda. Eu não te pus no mundo, mas eu não vou soltar a sua mão enquanto eu viver. Então você não é um menino abandonado, não. Você é um menino escolhido. Eu te escolho, todo dia. Ele me abraçou e chorou um pouquinho, e nunca mais me perguntou aquilo com dor. Acho que ali eu fechei, com amor, uma ferida que a Vanessa tinha aberto com o abandono, e plantei sem saber a semente da resposta que ele daria, anos depois, naquele salão de formatura. A adolescência dele foi a fase que mais me deu medo, confesso. Não porque ele fosse mau menino, porque não era, mas porque adolescente é uma coisa que assusta qualquer mãe, ainda mais uma mãe velha e sozinha como eu. Eu tinha medo de não dar conta, de ele se perder, de cair em má companhia, dessas coisas que tiram o sono de quem cria. A aldeia era pequena e segura, mas os meninos crescem e querem o mundo. Teve uma fase em que ele ficou mais calado, mais fechado, dessas fases que todo adolescente tem. E eu, que não tinha estudo, que não sabia das coisas dos livros, me sentia perdida sem saber como chegar nele. Mas eu aprendi uma coisa que vou te passar, porque ela serve para qualquer um que esteja criando um jovem. Você não precisa entender tudo o que se passa na cabeça deles. Você só precisa deixar claro, todo dia, que você está ali, que você não vai embora, que a porta está sempre aberta. Eu não sabia conversar sobre as coisas que ele aprendia na escola, mas eu sabia fazer a comida que ele gostava. Sabia esperá-lo, acordada quando ele saía, sabia dizer: eu confio em você e eu te amo, sem economia. E foi isso que segurou o Mateu. Não foi sabedoria de livro, foi presença. Foi a oliveira velha ali, firme, dando sombra, esteja o tempo bom ou ruim. E ele me retribuía, do jeito dele. Lembro que com uns 15 anos, ele começou a acordar de madrugada nos dias de colheita para me ajudar antes de ir para a escola sem eu pedir. Eu brigava, dizia que ele precisava dormir, que tinha que estudar. E ele dizia: Avó, a senhora carregou eu nas costas a vida inteira. Agora deixa eu carregar um pouco do peso. Aquele menino, ainda jovem, já entendia de troca, de gratidão, de divisão de carga. E eu sabia, ali, que tinha criado um homem de bem,
Mas eu tinha feito uma promessa, ali no dia em que a Vanessa deixou aquele bebê na minha cozinha. Eu tinha olhado para o Mateu e prometido, em silêncio, que aquela criança não ia ter uma vida pequena por culpa do tamanho da minha bolsa, que eu ia dar a ele tudo o que o destino tinha tirado do meu Daniel. E uma promessa, para a gente da minha terra, é uma coisa sagrada. Então eu fiz o que tinha que fazer, trabalhei mais. Quando o olival não dava o suficiente, eu pegava trabalho na colheita dos outros, apanhando azeitona nas terras dos vizinhos por um dinheirinho a mais. Eu, que já tinha as minhas próprias árvores para cuidar, ainda ia apanhar a azeitona dos outros no fim do dia, com as costas já gritando de dor. Teve épocas muito apertadas. Teve ano em que a colheita foi ruim, porque a oliveira é assim, tem ano de fartura e ano de miséria. E quando vinha um ano de miséria, eu não sabia como ia fazer, mas eu nunca deixei faltar o essencial para o menino. Podia faltar para mim. Eu comi muita vez só pão com azeite para que ele tivesse carne no prato. Usei o mesmo casaco por 15 anos, todo remendado, para que ele tivesse o material da escola. E aqui, eu preciso fazer justiça a uma coisa, porque seria mentira dizer que eu fiz tudo completamente sozinha. Eu criei o Mateus sem marido, sem a mãe dele, sem o pai dele, isso é verdade. Mas eu tinha a aldeia. E numa aldeia pequena como a minha, gente pobre cuida de gente pobre. A dona Remédios, minha vizinha de muitos anos, que já partiu, Deus a tenha, ficava com o Mateu quando ele era pequeno e eu precisava descer mais cedo para a colheita. O padeiro, o senhor Joaquim, muitas vezes botava um pão a mais no meu saco e fazia que não via, dizendo que era sobra do dia, quando eu sabia muito bem que não era. O dono da mercearia me deixava anotar no caderninho quando o dinheiro não dava, e nunca me cobrou com aspereza. As mulheres da aldeia me passavam as roupas que os filhos delas tinham deixado de servir, para o Mateu aproveitar. Não era caridade, entenda, era outra coisa, mais bonita. Era a aldeia inteira, criando uma criança que tinha perdido o pai e sido deixada pela mãe. Tinha um ditado que a minha avó dizia, que é preciso uma aldeia inteira para criar uma criança. Eu vivi isso na pele. O Mateu não teve só uma mãe. Ele teve uma aldeia inteira de mães e pais emprestados, gente simples de coração grande, que ajudou a moldar o menino. E eu acho que foi por isso também que ele cresceu sabendo cuidar dos outros, porque ele foi cuidado por muita gente, e o cuidado que a gente recebe quando é pequeno é a semente do cuidado que a gente dá quando cresce. E quando chegou a hora dele precisar de uma coisa que eu não tinha como pagar, os livros caros da escola, lá pela época em que ele estava terminando os estudos antes da faculdade, eu fiz a única coisa que me restava. Vendi o anel da minha mãe. Esse anel, preciso dizer, era a única coisa de valor que eu tinha no mundo. Era um anel simples, de ouro, com uma pedrinha pequena, que tinha sido da minha mãe e antes dela da minha avó. A única joia que passou de geração em geração na minha família de pobres. Era a única coisa bonita que eu possuía. A única lembrança da minha mãe que eu podia segurar na mão. E eu levei aquele anel a uma loja na cidade e vendi, por um dinheiro que hoje me parece pouco, mas que na hora comprou os livros que o meu menino precisava. Eu chorei no ônibus de volta para casa, com o dedo vazio, sentindo falta do peso do anel. Mas eu não me arrependi nem por um segundo, porque entre uma joia e o futuro do meu neto não existe escolha. Existe só uma coisa certa a fazer. Guarda esse detalhe do anel, porque ele volta no fim dessa história, e quando voltar, você vai entender por que eu te contei. Apertei o cinto de um jeito que não dava mais para apertar. Mas o Mateu estudou, e não só estudou, brilhou. Quando ele me disse, aos 18 anos, que tinha passado para a faculdade de medicina, numa universidade boa, com uma bolsa que pagava parte dos estudos, eu precisei me sentar. As pernas não me seguraram. Medicina. O neto da camponesa que mal sabia ler ia ser médico. Eu chorei tanto que o Mateu se assustou, achou que era coisa ruim. Não era. Era a colheita, entende? Depois de quase 2 décadas cuidando, plantando, esperando, sem saber se ia dar fruto, a árvore finalmente tinha florescido. E que flor! Os anos da faculdade foram duros para o nosso bolso, mas foram anos de esperança. O Mateu ia para a cidade estudar e voltava para a aldeia nas férias.
e cada vez voltava mais homem, mais sábio, mais parecido com o pai. Ele estudava numa república com outros estudantes, num quartinho apertado, e trabalhava nas horas vagas para se sustentar, porque a bolsa cobria só uma parte. Eu mandava o que podia. Um dinheirinho quando a colheita era boa, um vidro de azeite da nossa terra, um pote de comida que ele dizia que matava a saudade de casa. Nas férias, ele voltava e fazia questão de ir ao olival comigo, mesmo já sendo quase doutor, e punha a mão na terra de novo, apanhava a azeitona comigo, dizia que aquilo o mantinha com os pés no chão. Avó, no hospital eu vejo muita gente que esqueceu de onde veio. Eu não quero esquecer. A senhora e essas oliveiras são quem eu sou. E nunca, em nenhum momento, ele teve vergonha de mim. Esse é o ponto que eu quero que você guarde. Aquele rapaz, que andava entre médicos e doutores e gente fina da cidade, gente de família rica, de sobrenome importante, nunca teve vergonha da avó camponesa, de mãos rachadas e vestido remendado. Pelo contrário, ele me apresentava a todo mundo com orgulho, levantando o queixo. Esta é a minha avó, a Amparo. Ela me criou sozinha. Tudo o que eu sou, eu devo a ela. Você não imagina o que essas palavras faziam no meu peito. Tinha colega dele, de família fina, que tinha vergonha dos próprios pais bem vestidos. E o meu menino tinha orgulho de uma velha de mãos rachadas. Isso diz tudo sobre o caráter que aquele rapaz tinha. Um caráter que, modéstia à parte, fui eu que ajudei a construir, dia após dia, debaixo das oliveiras. E foi assim que a gente chegou ao dia da formatura. Naquela manhã, passando o vestido que já estava passado, eu não cabia em mim de orgulho. Era o fim de uma estrada de 22 anos. Era a prova de que tinha valido a pena cada madrugada gelada, cada azeitona apanhada com as mãos sangrando, cada coisa que eu deixei de comprar para mim para poder comprar um livro para ele. Eu peguei o ônibus da aldeia para a cidade, 3 horas de viagem balançando naquela estrada de curvas, com o meu vestido bom e os meus sapatos que só saíam do armário em ocasião de casamento ou enterro. E cheguei ao salão da universidade, um lugar enorme, cheio de gente bem vestida, de famílias com dinheiro, de mães de cabelo armado e pais de terno caro. E eu, ali no meio, com o meu vestido simples e a minha bolsa velha, me sentindo um pouco fora do lugar, mas sem ligar, porque eu não tinha vindo para impressionar ninguém. Eu tinha vindo para ver o meu neto. Foi então que eu a vi. A Vanessa. 22 anos. 22 anos, sem pôr os olhos naquela mulher. Ela tinha sumido da nossa vida tão completamente que eu quase tinha me esquecido do rosto dela. Mandou alguns presentes nos primeiros anos, um ou outro cartão de aniversário que parava de chegar logo. E depois, nada. Nem um telefonema, nem uma visita. O Matel cresceu sem mãe. E quando perguntava por ela, quando era pequeno, eu nunca falei mal da Vanessa. Dizia só que a mãe dele morava longe e tinha a vida dela. Eu não queria semear amargura no peito do menino. A dor de não ter mãe já era grande demais para eu ainda jogar ódio em cima. E agora, ali estava ela. Mais velha, claro, mas ainda bonita, ainda com aquele ar de cidade, de quem nunca pôs a mão na terra, vestida com uma roupa cara, de salto alto, com um marido novo do lado, um homem de terno que eu nunca tinha visto. Ela tinha vindo para a formatura. A mulher que abandonou o filho de 1 ano e meio na cozinha de uma camponesa e nunca mais olhou para trás, tinha vindo, depois de tanto tempo, para a formatura de médico dele. Como ela soube? Eu nunca descobri. Talvez tenha visto nas redes, dessas coisas de internet que eu não entendo. Talvez alguém tenha contado. O fato é que ela apareceu. E pela cara dela, pela forma como ela se movia naquele salão cumprimentando as pessoas, sorrindo para as câmeras, dava para ver que ela tinha vindo para colher uma glória que não plantou. 22 anos, sem trocar uma fralda, sem pagar um livro, sem dar um telefonema. E agora ali, toda orgulhosa, pronta para posar de mãe de médico. O meu estômago se revirou. Eu sentia aquela coisa velha subir, o ressentimento de 2 décadas querendo virar palavra na minha boca. Mas eu respirei fundo. Pensei, é o dia do Mateu. Não é o dia dos meus ressentimentos. Não é o dia de eu acertar contas. Se ela veio, que venha. O importante é o menino,
é a felicidade dele, é aquele diploma. E eu fui me sentar no meu lugar, lá mais para trás, nas cadeiras dos fundos, enquanto a Vanessa se acomodava lá na frente, nas cadeiras boas, perto do palco, como se tivesse algum direito àquilo, como se tivesse feito por merecer aquele lugar. Eu olhei para as costas dela, lá longe, e rezei uma oração curtinha pedindo paciência. Senhor, me dá calma. Hoje não é sobre ela. Hoje é sobre o meu menino. Eu não imaginava, naquele momento, o que aquela mulher estava prestes a fazer. Se eu soubesse, talvez tivesse ido embora antes. Mas a vida não avisa. A cerimônia foi linda. Eu chorei do começo ao fim, sem vergonha nenhuma, vendo aquele mar de jovens de Beca, sabendo que um deles, o mais bonito de todos, o de cabelo preto, era o meu. O salão era enorme, com um teto alto, cheio de cadeiras enfileiradas, e lá na frente, um palco onde os professores, de toga, entregavam os diplomas um a um. Cada nome chamado, uma família vibrava em algum canto. E eu esperava o meu, com o coração na garganta, contando os nomes na ordem do alfabeto, sabendo que o do Matel ia demorar a chegar. Quando chamaram o nome dele, Matel, e ele subiu no palco para receber o diploma, eu me levantei. Não consegui ficar sentada. As minhas pernas se levantaram por conta própria, antes de a minha cabeça mandar. Me levantei no meio daquela gente toda e bati palmas com toda a força das minhas mãos velhas, com lágrimas escorrendo pelo rosto. E não me importei se era feio, se não se devia, se os outros me olhavam, se eu era a única velha de vestido simples, se levantando no meio de tanta gente fina sentada e contida. Aquele era o meu menino. 22 anos da minha vida estavam ali, de beca e capelo, sorrindo no palco. 22 anos de madrugadas, de azeitona, de febre, de pão com azeite, de anel vendido, tudo aquilo estava ali em cima daquele palco, de diploma na mão, e ele me procurou no meio da multidão, no meio de centenas de pessoas. Me achou a velha de pé chorando lá no fundo, e sorriu só para mim. Levantou o diploma na minha direção, como quem diz: isto é seu. Foi o momento mais bonito da minha vida. Se eu morresse ali, naquele segundo, eu morreria a mulher mais realizada do mundo. Se a história acabasse ali, já teria valido. Já teria sido a vida toda recompensada num único instante. Mas não acabou ali, porque depois da cerimônia, houve uma recepção, num salão grande ao lado, com mesas de comida e bebida, com toalhas brancas e taças de cristal, onde as famílias se juntavam para comemorar, tirar fotos, brindar. Eu fui meio sem jeito, porque aquele não era o meu mundo, aquele mundo de canapés e taças e conversas finas. Eu me sentia uma intrusa, com o meu vestido simples no meio de tanta roupa cara. Mas o Mateu fez questão. A senhora vai, sim. A senhora é a minha convidada de honra. Então eu fui, e fiquei num cantinho, segurando um copo de suco que eu nem bebia, só para ter o que fazer com as mãos, esperando o meu neto se desocupar das fotos com os professores para a gente poder ir embora. E foi lá, no meio daquela festa, com taças tilintando e gente conversando alto, que a Vanessa decidiu que tinha chegado a hora dela, a hora de aparecer, a hora de pegar de volta, na frente de todos, o filho que ela tinha jogado fora 22 anos antes. Eu tinha visto ela de longe durante a cerimônia, sempre na frente, sempre se exibindo, e tinha torcido para que ela fosse embora sem se aproximar. Mas não. Gente daquele tipo não perde a deixa de um palco cheio. Eu estava num canto, conversando com a mãe de um colega do Mateu, uma senhora gentil de cabelos brancos que tinha puxado conversa comigo, e que era, como eu, gente simples perdida naquele mundo de luxo quando eu vi a Vanessa atravessar o salão na direção do meu neto. Vi ela ajeitar o vestido caro, levantar o queixo, abrir um sorriso enorme e ensaiado, e ouvi, do outro lado da sala, ela dizer bem alto, num tom de teatro, para que todo mundo escutasse e olhasse: Filho, meu filho, que orgulho! Olha só o homem que você se tornou. O salão meio que parou. As pessoas se viraram, curiosas, para ver aquela cena de reencontro emocionante. E o Matel, o meu Matel, ficou parado, com a taça na mão, olhando para aquela mulher que abria os braços para ele, com uma expressão no rosto que eu não consegui ler de longe. Reconhecimento? Confusão? Eu não sabia.
Ele não passava de um bebezinho quando ela o viu pela última vez. Será que ele sabia, só de olhar, quem era aquela mulher se aproximando de braços abertos? Eu acho que sim. Acho que o coração reconhece, mesmo quando a memória não guardou o rosto. Foi aí que a Vanessa fez a coisa que eu nunca, em 1000 anos, vou conseguir entender. Talvez ela quisesse se fazer de vítima. Talvez quisesse explicar, diante de toda aquela gente, por que tinha sumido. Talvez só quisesse aparecer e ser o centro das atenções. Mas o que ela fez foi se virar, me procurar com os olhos no meio do salão, me achar parada no meu canto com o meu vestido simples, apontar para mim com um sorriso de desprezo e dizer, bem alto, com uma risada cruel na voz, uma frase que calou o salão inteiro. Ah, e obrigada, viu? Obrigada por ter cuidado tão bem do filho do meu amante. Saiu um rapaz e tanto. O salão inteiro gelou. Foi um daqueles silêncios que pesam, que doem nos ouvidos. As conversas morreram no meio. As taças pararam no ar. Os sorrisos se apagaram de todas as caras. Por um instante, ninguém soube o que fazer, para onde olhar. E eu senti, naquele segundo de gelo, todos os olhos do salão se moverem de mim para a Vanessa e da Vanessa de volta para mim, tentando entender o que aquela mulher elegante tinha acabado de dizer para a velha de vestido simples do canto. Eu senti o sangue fugir do meu rosto. As palavras dela caíram em cima de mim como um balde de água gelada. O filho do meu amante. Foi isso que ela disse. Na frente de todo mundo. Na frente dos professores, dos colegas do Matel, das famílias finas da cidade, ela tinha acabado de dizer, com todas as letras, que o Matel não era filho do meu Daniel, que era filho de outro homem, de um amante. E que eu, a velha boba da aldeia, tinha passado 2 décadas da minha vida criando o filho do caso dela com outro. Eu não sei explicar o que se passou dentro de mim naquele instante. Foi como se o chão tivesse se aberto debaixo dos meus pés. O salão começou a girar. Os rostos viraram um borrão. Eu ouvi um zumbido nos ouvidos. Aquele zumbido que dá quando a gente leva um susto grande demais para o corpo aguentar. 22 anos. 22 anos de madrugadas geladas, de mãos sangrando, de anel da minha mãe vendido, de comida que eu não comi para o menino poder comer, de noites de febre, de pão com azeite enquanto ele comia carne. E aquela mulher, num segundo, com uma frase, tentava transformar tudo aquilo numa piada suja. Tentava me humilhar, me diminuir, me transformar na idiota que criou o filho da traição alheia. E pior, muito pior, tentava manchar a memória do meu Daniel, dizer, ali no meio de todo mundo, que a esposa dele tinha um amante, que o filho que ele amou no 1 ano e meio que teve de vida não era dele. Mexer com a honra de um morto que não podia se defender. E foi essa parte que mais me feriu. Não a humilhação em cima de mim, não. Eu já apanhei tanto da vida que um tapa a mais ou a menos não me derruba. O que me cortou foi ela sujar o nome do meu filho. O meu Daniel, que foi um bom homem, um bom marido, um bom pai, no pouco tempo que teve. Aquela mulher estava pisando na memória dele para fazer um teatro numa festa. Eu olhei para o Mateu. E o meu coração se apertou de um jeito novo, de um jeito que eu nunca tinha sentido, porque eu pensei, e se ele acreditar? E se aquela dúvida, aquele veneno, entrar na cabeça do meu menino no dia mais bonito da vida dele? E se ele olhar para mim daqui para a frente se perguntando se é mesmo neto do meu sangue? Eu queria atravessar o salão e abraçar o meu neto, protegê-lo daquilo, tapar os ouvidos dele, como eu fazia quando ele era pequeno e tinha trovão. Mas as minhas pernas não se mexiam. Eu estava paralisada, com o salão inteiro me olhando, sentindo o peso de 100 olhares curiosos, alguns com pena, outros com aquela curiosidade feia de quem gosta de ver a desgraça dos outros, aquele tipo de gente que fica de boca aberta vendo acidente na estrada. O sorriso da Vanessa estava lá, triunfante. Ela tinha jogado a bomba e agora esperava a explosão. Esperava me ver chorar, ou gritar, ou sair correndo dali, ou cair no chão. Esperava ser o centro de tudo, a estrela da tragédia. Ela tinha ensaiado aquilo, dava para ver. Tinha vindo de longe, depois de todos aqueles anos, com aquela frase guardada na manga,
para soltar no momento de maior plateia. Que tipo de alma faz uma coisa dessas? Que tipo de mulher viaja horas para humilhar uma velha e sujar um morto na festa do próprio filho? Eu não entendo. Até hoje eu não entendo. Tem maldades na vida que a gente nunca vai conseguir entender, porque graças a Deus, a gente não tem dentro de si a matéria de que elas são feitas. Mas ela cometeu um erro. Ela esqueceu de uma coisa. Ela esqueceu que o menino que ela abandonou na minha cozinha não era mais um bebê de 1 ano e meio. Era um homem. Um homem de 20 e poucos anos, formado em medicina, criado por mim, com a minha coluna e o meu caráter. E aquele homem abriu a boca. O Mateu não gritou. Essa é a parte que eu mais lembro. Ele não levantou a voz. Ele falou baixo, mas com uma firmeza que cortava o ar. E no silêncio daquele salão, a voz dele chegou em cada canto. Antes de falar, ele fez uma coisa que eu nunca vou esquecer. Ele pousou a taça que segurava numa mesa ao lado, devagar, sem pressa nenhuma, como quem limpa as mãos antes de dizer algo importante. E nesse gesto simples, naquela calma toda no meio da tempestade, eu já soube que o Mateu tinha tudo sob controle. Ele olhou para a Vanessa, aquela mulher que tinha acabado de chamá-lo, de filho, encarou ela bem nos olhos, sem raiva, mas sem um pingo de fraqueza, e disse: "A senhora está enganada. Eu não sou filho de nenhum amante. Eu sou filho do Daniel, que morreu quando eu tinha 1 ano e meio. Sou a cara dele. Todo mundo nesta aldeia sabe. E se a senhora achasse mesmo que eu era filho de outro homem, por que me deixou justo com a mãe do Daniel? A senhora me largou aqui porque sabia muito bem de quem eu era filho. E sou filho da Amparo, que está ali, aquela senhora de vestido simples que a senhora está apontando. Ela é a minha mãe, a única que eu tive." A Vanessa abriu a boca para falar, mas o Mateu não deixou. Ele deu um passo na direção dela e continuou, na mesma voz baixa e firme: "Eu sei muito bem quem a senhora é. A senhora é a mulher que me pôs no mundo e depois me largou num carrinho de bebê na cozinha de uma viúva, poucos meses depois que o meu pai morreu, e foi embora para a cidade refazer a vida. Eu sei disso desde sempre, porque a minha avó nunca me escondeu nada, mas ao contrário da senhora, ela também nunca falou mal da senhora. Foi ela que me ensinou a não ter ódio. Então eu não tenho ódio da senhora. Eu tenho pena. Pena de uma mulher que viajou tantas horas para chegar a uma festa onde ninguém a chamou, só para tentar humilhar a pessoa que fez por mim tudo o que a senhora não quis fazer. Que tristeza de vida, a sua. Que vazio a senhora deve carregar para precisar fazer uma coisa dessas." A Vanessa ficou sem palavra. Aquele rapaz calmo, de fala mansa, estava sendo mais devastador do que qualquer grito. Ela esperava encontrar uma vítima, e encontrou um homem. Esperava lágrimas, e encontrou verdade. E verdade dita com calma é a coisa mais difícil de enfrentar que existe, porque não tem como gritar mais alto que ela. Você podia ouvir uma agulha cair naquele salão. "A senhora veio aqui hoje", o Mateu continuou, "para colher uma coisa que não plantou. Para tirar uma foto, dizer que tem um filho médico, aparecer. Mas o senhor que está ali do seu lado, o seu marido, e todas essas pessoas que estão ouvindo, precisam saber a verdade. A senhora não criou ninguém. A senhora não trocou uma fralda minha, não passou uma noite em claro comigo doente, não vendeu o anel da própria mãe para comprar os meus livros. Quem fez tudo isso foi aquela mulher de mãos rachadas que a senhora teve a coragem de apontar e humilhar. Aquela mulher é a minha mãe. E hoje, esse diploma, esse título de médico, é dela. É da Amparo. Não é seu. A senhora não tem direito a nem um pedacinho dele." O Mateu fez uma pausa, e quando voltou a falar, a voz dele tremeu um pouco, não de medo, mas de uma emoção contida que ele segurava com força. "E mais uma coisa, porque a senhora mexeu no nome do meu pai, e isso eu não vou deixar passar. O meu pai se chamava Daniel. Ele morreu quando eu tinha 1 ano e meio, e eu não tenho uma única lembrança do rosto dele. Tudo o que eu sei do meu pai, eu sei porque essa senhora ali passou 22 anos me contando. Ela me contou como ele subia nas oliveiras, como ele ria, como ele cheirava a terra. Ela manteve o meu pai vivo para mim, quando ela mesma estava destruída de dor por ter perdido o filho. E a senhora vem aqui, na frente de todos, e suja o nome dele, inventa um amante, tenta transformar a minha história numa novela suja?"
O meu pai era um homem honrado, e a senhora não é digna nem de dizer o nome dele. O silêncio no salão tinha ficado tão fundo que dava para ouvir a respiração das pessoas. Ninguém se mexia. Eu mesma tinha parado de respirar, com a mão na boca, vendo aquele homem que eu criei defender a minha honra e a do pai dele com uma dignidade que não se aprende na faculdade, que não se aprende em lugar nenhum, que só vem de dentro, de um caráter que foi construído tijolo por tijolo, dia após dia, ao longo de 22 anos. E aí o Mateu fez a coisa que partiu o meu coração em 1000 pedaços bons. Ele me deu as costas para a mãe que o tinha posto no mundo, atravessou o salão inteiro, no meio de todo aquele silêncio pesado, com todos os olhos seguindo cada passo dele, veio até onde eu estava, paralisada e chorando no meu canto. Pegou na minha mão com aquela mão grande de homem, a mesma mãozinha que um dia coube inteira na minha palma, e me levou pelo braço até o meio do salão, na frente de todos. Eu tentei resistir. De vergonha, sussurrei: "Não, meu filho, não precisa." Mas ele não me ouviu, ou fingiu não ouvir, e me plantou ali no centro de tudo. E ali, no meio do salão, debaixo de todas aquelas luzes, ele me abraçou. Um abraço apertado, longo, de filho. Um abraço que durou um tempo que pareceu uma vida. Eu senti o rosto dele encostar no meu cabelo branco, senti os ombros largos dele me envolverem, e por um instante eu não era mais uma velha humilhada numa festa. Eu era a mulher mais rica do mundo. E ele disse, alto, com a voz embargada, mas firme, para todo mundo ouvir: "Esta é a minha mãe, a mulher que me criou." E eu não poderia ter mais orgulho dela. O salão, que tinha gelado com a crueldade da Vanessa, se desfez em palmas. As pessoas bateram palmas. Algumas choravam. A mãe gentil com quem eu estava conversando me apertou o braço. E eu, no meio daquele abraço do meu menino, com o salão inteiro batendo palmas, esqueci a Vanessa. Esqueci a humilhação, porque o que aquela mulher tinha tentado usar para me destruir tinha virado, na boca do Mateu, a maior homenagem que eu recebi na vida. E a Vanessa? A Vanessa ficou ali, parada, com o sorriso congelado virando uma careta, sentindo o peso de cada olhar que antes era de curiosidade e agora era de nojo. O marido novo dela olhou para ela de um jeito que eu nunca vou esquecer. Um olhar de quem está vendo, pela primeira vez, quem é de verdade a pessoa com quem se casou. Porque, veja bem, ela tinha contado para aquele homem uma outra história. Eu vim a saber disso depois, por uma conhecida em comum, dessas notícias que correm de boca em boca pela região. Ela tinha dito a ele que tinha perdido a guarda do filho por causa de uma sogra malvada, que tinha sido afastada do menino contra a vontade dela, que uma velha cruel do interior tinha roubado o filho dela e virado a criança contra a mãe. Era essa a história que ela contava nos jantares, fazendo-se de vítima, juntando a pena dos outros. A mãe sofrida, a coitada, a injustiçada, e agora, naquele salão, na frente do marido, diante de todos, a verdade tinha vindo à tona pela boca do próprio filho que ela dizia ter perdido. Ela não tinha sido afastada de ninguém. Ela não tinha perdido guarda nenhuma numa briga injusta. Ela tinha pegado o bebê, posto num carrinho, deixado na cozinha de uma viúva e ido embora por vontade própria, sem que ninguém a obrigasse, contente de se ver livre. A mentira de 22 anos desabou em 3 minutos. E o marido, que tinha casado com a história da vítima, descobriu naquele salão que tinha casado com a mulher que abandonou o próprio filho. Dá para imaginar o tamanho do silêncio que deve ter caído entre os dois no carro, na volta para casa? A Vanessa pegou a bolsa e saiu daquele salão sem dizer mais uma palavra. Saiu de cabeça baixa, com o salto alto ecoando no chão naquele silêncio todo, e o marido foi atrás dela, mas não do jeito de quem consola, do jeito de quem vai cobrar uma explicação. E foi a última vez que eu vi a Vanessa na minha vida. Eu quero parar um pouquinho aqui para te falar de uma coisa séria, porque o que a Vanessa fez naquele salão não foi só uma maldade, foi também uma coisa que a lei tem nome para ela. Deixa eu te explicar, porque acho importante que você saiba, principalmente se um dia alguém fizer com você o que fizeram comigo. Quando uma pessoa fala uma mentira sobre você na frente dos outros, uma mentira que mancha a sua honra, que estraga a sua reputação,
Isso não é só falta de educação. Isso pode ser o que a lei chama de calúnia ou de difamação, dependendo do caso. Acusar alguém de uma coisa que não é verdade, ainda mais na frente de testemunhas, com a intenção de humilhar, é coisa que a justiça leva a sério, e a pessoa ofendida tem o direito de buscar reparação. A nossa honra, o nosso bom nome, é um bem que a lei protege, tão importante quanto qualquer outro. E tem mais, e isso pouca gente sabe. A honra de uma pessoa morta também é protegida. Quando a Vanessa inventou que o meu Daniel tinha sido traído, que o filho não era dele, ela não estava só me ofendendo. Ela estava ofendendo a memória de um homem que já tinha morrido e não podia se defender. E a lei entende que a família de um morto, os que ficaram, tem o direito de defender a memória dele, de não deixar que joguem lama no nome de quem se foi. Eu não fui atrás disso na justiça, porque a vida me ensinou que tem batalhas que não vale a pena lutar, que o melhor castigo para certa gente é deixar a própria mentira cair em cima dela. Mas eu quero que você saiba que o direito existe, que ninguém é obrigado a engolir calado uma mentira que mancha o seu nome ou o nome de quem você ama, viva ou morta. Procure orientação se isso acontecer com você. A sua honra vale. Agora deixa eu te dizer uma coisa sobre maldade, porque essa história me ensinou. Tem gente que pensa que, para vencer alguém que te fez mal, você precisa fazer mal de volta, que você precisa gritar mais alto, humilhar de volta, passar a mesma vergonha. Eu já pensei assim, quando era mais nova. Quando o meu marido morreu e eu fiquei sozinha, teve gente que se aproveitou de mim, que me passou para trás em negócio de azeitona, que riu da viúva que não entendia de conta. E eu, naquela época, alimentava aquilo no peito, ficava remoendo, planejando o dia em que ia me vingar. Mas a vida, com o tempo, me ensinou outra coisa. A vida me ensinou que a maldade, quando você não rega ela com a sua própria maldade, acaba secando por si mesma. É igual mato ruim no meio das oliveiras. Se você fica brigando com ele todo dia, arrancando com raiva, gastando a sua força, você se esgota e o mato continua lá. Mas se você cuida bem da sua terra, se você rega as suas árvores e deixa elas crescerem fortes e darem sombra, o mato ruim, sem espaço e sem luz, mingua sozinho. A Vanessa não foi derrotada porque eu gritei com ela. Eu não disse uma palavra sequer naquele salão. Nenhuma. Ela foi derrotada pela própria boca, pela própria mentira, que explodiu na cara dela na frente das pessoas que ela queria impressionar. Eu não precisei levantar um dedo. A maldade dela foi o veneno que matou ela mesma. Quem cospe para cima recebe de volta no próprio rosto. E eu aprendi, ali, vendo tudo aquilo acontecer, que a melhor resposta para quem te joga lama é continuar limpa. É deixar a lama cair de volta em quem jogou. Não suje as suas mãos, não gaste a sua paz. A pessoa que te fez mal já carrega, dentro de si, a pior das punições, que é ser quem ela é. Imagina ser a Vanessa. Imagina acordar todo dia sendo aquela mulher, com aquele vazio no peito, com aquela mentira nas costas. Eu não trocaria a minha vida pobre e honesta pela vida dela, nem por todo o ouro do mundo. Eu durmo em paz. Ela, eu duvido que durma. Na volta para a aldeia, naquela noite, o Matel não me deixou pegar o ônibus. Ele tinha um carrinho velho, de estudante, todo amassado, e fez questão de me levar ele mesmo, às 3 horas de estrada. E foi no escuro daquela estrada de curvas, com os faróis cortando a noite e o cheiro de terra entrando pela janela, que a gente teve a conversa mais importante da nossa vida. A gente ficou um tempo calado, só os dois, ouvindo o motor e o vento. Eu olhava pela janela as luzinhas das aldeias distantes, espalhadas pelas colinas escuras como vaga-lumes. E eu juntei coragem e perguntei a ele, baixinho, com medo da resposta, se aquilo tinha doído, se a frase da mãe tinha machucado. Porque uma coisa é a gente reagir bem na frente dos outros, com a adrenalina e o orgulho segurando a gente de pé. Outra coisa é o que fica depois, quando a poeira baixa e a gente está sozinho com o que ouviu. E ele ficou um tempo calado, olhando a estrada, e depois disse, avó, doeu por um segundo. Quando ela falou, eu senti uma facada aqui no peito, não vou mentir. Por um instante, o mundo inteiro virou aquela frase. Mas aí eu olhei para a senhora, ali parada com o seu vestido simples, com a cara de quem tinha levado um soco, e a facada passou.
porque eu lembrei de uma coisa muito simples. Mãe não é quem te põe no mundo. Mãe é quem fica. E a senhora ficou. A senhora ficou todos os dias da minha vida. Aquela mulher me pôs no mundo e foi embora. A senhora me pegou do chão e nunca mais largou. Qual das duas é mãe, avó? A resposta é tão fácil que nem dói. Eu chorei de novo. Acho que naquele dia eu chorei mais do que em 22 anos somados. Chorei de dor, chorei de orgulho, chorei de alívio, chorei de amor, chorei tudo o que uma mulher velha tem para chorar. E o Mateo continuou, os olhos fixos na estrada, e disse uma coisa que eu guardo até hoje como o maior tesouro que eu tenho. A senhora sabe por que eu virei médico? Todo mundo acha que foi pela inteligência, pelas notas. Não foi. Foi pela senhora. Foi porque eu cresci vendo a senhora cuidar. Cuidar das oliveiras com aquela paciência. Esperar o ano inteiro por uma colheita. Cuidar dos vizinhos doentes. Levar sopa para a dona Remédios quando ela quebrou a perna. Ficar a noite acordada comigo quando eu tinha febre. A senhora me ensinou, sem nunca dizer com palavras, que a vida é cuidar dos outros. Que a gente está aqui para servir, para aliviar a dor de quem precisa. Eu não escolhi a medicina nos livros, avó. Eu escolhi a medicina na sua cozinha, vendo a senhora cuidar. Eu só transformei em profissão a coisa que a senhora me ensinou a ser pessoa. Como é que uma mulher velha aguenta o coração depois de ouvir uma coisa dessas? Eu não sei, mas eu aguentei. E guardei cada palavra, uma por uma, como quem guarda moedas de ouro num cofre. São essas palavras que eu repito para mim mesma nas noites em que a solidão aperta, nas noites em que eu sinto falta do meu Tomás, do meu Daniel, dos mortos todos que eu já enterrei. Eu repito as palavras do Mateo, e elas me aquecem melhor que qualquer lareira. Hoje, a minha vida é assim. O Mateo se formou e foi trabalhar num hospital, e depois conseguiu uma vaga num centro de saúde mais perto da aldeia, de propósito, para ficar perto de mim. Ele virou médico da região, e não daqueles médicos finos de cidade grande, não. Ele atende os camponeses, os velhos da aldeia, a gente simples que antes tinha que viajar horas para ver um doutor. As mesmas pessoas que me viram criar aquele menino agora são cuidadas por ele. Você não imagina o orgulho que é para mim andar pela aldeia e ouvir as pessoas dizerem: Amparo, o seu neto me salvou. Amparo, o doutor Mateo é um anjo. Amparo, que sorte a sua, que filho que você criou. O menino que eu criei virou o cuidador da minha gente. As mãos que eu segurei quando aprendiam a andar agora seguram as mãos dos doentes da minha terra. E sabe o que mais me enche de orgulho? Não é o título de doutor. É o jeito como ele trata os velhinhos da aldeia, com paciência, sem pressa, ouvindo cada queixa como se tivesse o dia inteiro só para aquela pessoa. Ele aprendeu comigo que cada um merece ser ouvido, que ninguém é só mais um. Tem médico que olha para o relógio. O meu olha para os olhos. E isso, deixa eu te dizer, não tem diploma que ensine. Isso se aprende no colo de quem cuidou da gente sem nunca olhar para o relógio. E a Vanessa, você deve estar se perguntando, o que foi feito dela? Pois eu vim a saber, um tempo depois, pela tal conhecida em comum, que o casamento dela não resistiu àquele dia. O marido, aquele homem que descobriu no salão que tinha casado com uma mentira, não engoliu. Soube que ele começou a desconfiar de outras coisas que ela contava, a puxar outros fios, e que o que ele encontrou não foi bonito. Eles se separaram poucos meses depois da formatura. A Vanessa, que tinha passado a vida construindo uma fachada de vítima, de mulher injustiçada, viu a fachada desabar de uma vez. E ela não desabou por minha causa. Eu não levantei um dedo. Eu não dei um telefonema, não espalhei uma fofoca, não fiz nada. Ela desabou pelo peso da própria mentira, que ela mesma carregou por 22 anos até não aguentar mais. A maldade dela foi a corda em que ela mesma se enforcou. E eu, que poderia ter sentido alguma satisfação com isso, só senti pena. Pena sincera. Por que vida mais triste, a de quem constrói tudo em cima de mentira e abandono? Que colheita mais amarga, a de quem só plantou espinho. E ele vem me ver toda sexta-feira, sem falta. Chova ou faça sol, toda sexta o carrinho dele aparece na curva da estrada e ele janta comigo, na mesma cozinha onde a Vanessa o deixou num carrinho de bebê 20 e tantos anos atrás.
A mesma cozinha. A mesma mesa de madeira velha onde o meu Daniel jantou em criança. Às vezes, eu olho para o Mateus sentado à mesa, um homem feito, de jaleco branco pendurado na cadeira, comendo a minha sopa, contando os casos do hospital, e eu vejo o bebezinho de cabelo preto que chegou naquele carrinho com uma mala ao lado. Vejo o meu Daniel naquela idade. Vejo toda a minha vida fechando um círculo bonito naquela cozinha velha. E penso, valeu. Cada madrugada gelada, cada azeitona apanhada com a mão sangrando, cada noite de febre, cada coisa que eu não comi para ele comer. Tudo valeu, e valeu em dobro. E tem mais uma coisa. Lembra do anel da minha mãe, o único que eu tinha, que eu vendi para comprar os livros da escola do Mateu quando ele era menino? Pois é, eu nunca tinha contado para ele que tinha vendido aquele anel. Era um sacrifício meu, calado, dessas coisas que a gente faz por amor e guarda no fundo do peito sem cobrar nunca. Mas sem eu saber, o Mateu descobriu. Acho que foi uma vizinha que comentou, dessas que falam o que não devem, e ele guardou aquilo no coração. No primeiro mês que ele recebeu o salário de médico, o primeiro salário de verdade da vida dele, o Mateu chegou na aldeia numa sexta-feira com uma caixinha no bolso. A gente jantou, conversou, e quando eu já estava lavando a louça, ele disse: "Avó, senta aqui um pouco, eu tenho uma coisa para a senhora." E me entregou a caixinha. Eu abri, com as mãos tremendo, sem saber o que era. E dentro da caixinha tinha um anel. Não era o mesmo, claro. Aquele tinha se perdido no mundo havia muito tempo, vendido numa loja qualquer da cidade tantos anos antes, mas era igualzinho. Igual no formato, igual na pedrinha, igual no ouro. Ele tinha me feito perguntas meses antes, disfarçadas, sobre como era o anel da minha mãe, a cor da pedra, o feitio, e eu nem tinha desconfiado. Ele guardou cada detalhe, procurou um joalheiro e mandou fazer um anel idêntico ao que eu tinha vendido por ele. E me deu, ali na cozinha, com os olhos cheios d'água, dizendo: "A senhora vendeu o seu anel, a única lembrança da sua mãe, para me dar um futuro. A senhora nunca me contou, mas eu fiquei sabendo. Agora que eu tenho futuro, graças à senhora, eu devolvo o seu anel. Não é o mesmo, eu sei, mas é a minha forma de dizer que eu sei de tudo o que a senhora abriu mão por mim, e que nada disso foi em vão." Eu não consegui dizer uma palavra, só estendi a mão, e ele colocou o anel no meu dedo, no mesmo dedo onde o anel da minha mãe ficou por tantos anos antes de eu vendê-lo. E o vazio que tinha ficado naquele dedo por 2 décadas finalmente se preencheu. Eu uso esse anel todo dia. Está aqui no meu dedo agora, enquanto eu te conto isso. Quando eu sinto saudade da minha mãe, eu olho para ele. Quando eu sinto orgulho do meu neto, eu olho para ele. É a coisa mais bonita que eu tenho, e não pelo ouro, que é pouco, mas pelo que ele significa. É a prova de que o amor que a gente dá, quando é amor de verdade, sempre, de algum jeito, volta pra gente. Pode demorar 20 anos, mas volta. Outro dia, num desses fins de tarde de domingo, o Mateu me levou para caminhar no olival, como a gente fazia quando ele era pequeno. O sol estava baixando, dourando aquele mar de prata todo, e a gente foi andando devagar entre as árvores, sem pressa. Eu de braço dado com aquele homem alto que um dia coube no meu colo. Paramos debaixo da oliveira grande, a maior do olival, a mesma onde a gente almoçava quando ele era menino, a árvore que já estava ali antes de eu nascer e que vai estar ali muito depois de eu partir. E o Mateu pôs a mão no tronco velho dela, aquele tronco grosso e retorcido, e ficou um tempo calado. Depois ele disse: "Avó, a senhora sabe quantos anos tem essa árvore?" Eu disse que não, que ninguém sabia ao certo, que era mais velha que a memória da família. E ele sorriu e disse: "Pois é, ela viu o meu bisavô, o meu avô, o meu pai, e me viu nascer, e vai ver os meus filhos, se Deus quiser. Essa árvore é a senhora, avó, firme, velha, cheia de histórias, dando sombra para todo mundo, atravessando tudo. Quando eu tiver filhos, eu vou trazer eles aqui e contar. Foi aqui que a minha mãe me criou. Foi essa árvore que viu tudo." Eu não consegui responder. Só apertei o braço dele, e a gente ficou ali, os dois, em silêncio, vendo o sol se pôr atrás das colinas de oliveira, 3 gerações abraçadas numa só tarde dourada,
As oliveiras continuam ali, do lado de fora da minha janela. O mesmo mar verde prateado de sempre. Eu já estou velha para trabalhar como trabalhava, mas ainda cuido das minhas árvores, devagar, do meu jeito. E toda a primavera, quando elas se enchem daquelas florzinhas brancas que parecem poeira nos galhos, eu lembro de uma coisa que demorei a vida inteira para aprender: que a gente planta sem saber se vai colher, que a gente cuida no escuro, sem garantia nenhuma, mas que, se a gente cuida com amor, com paciência, sem cobrar resultado, um dia a árvore floresce e a colheita, quando vem, é mais doce do que tudo o que a gente sonhou. Tem uma coisa sobre as oliveiras que eu nunca canso de contar para quem vem de fora, porque eu acho que é a coisa mais bonita que a natureza me ensinou. A oliveira não morre fácil. Tem oliveira na minha terra e em outras partes deste mundo do Mediterrâneo que dizem ter mais de 1000 anos. 1000 anos. Você consegue imaginar? Árvores que já estavam ali, dando azeitona, muito antes de mim, da minha avó, da avó da minha avó. Árvores que viram impérios subir e cair, que atravessaram guerras, secas, pragas, e continuam ali, firmes, dando fruto. E o mais bonito é o seguinte: mesmo quando o tronco de uma oliveira velha parece morto, todo retorcido e oco por dentro, ela ainda tem vida na raiz. Você corta um galho seco e brota um novo. Você acha que a árvore acabou, e na primavera seguinte ela aparece com folhas novas. A oliveira ensina que a gente nunca está tão acabado quanto parece. Que mesmo o tronco mais velho, mais machucado, mais oco, ainda guarda vida na raiz, esperando a hora de brotar de novo. Eu fui essa oliveira, pode acreditar. Quando o meu Tomás morreu, eu achei que tinha secado. Quando o meu Daniel morreu, eu achei que estava oca por dentro, morta de vez. Uma mulher de 46 anos, viúva, com um filho enterrado, achando que a vida tinha acabado. Mas a raiz ainda tinha vida. E daquele tronco que eu achava morto brotou um galho novo, verde, cheio de futuro, o Matel. A vida me podou sem dó, me cortou galho por galho, mas não me arrancou. E porque não me arrancou, eu pude florescer de novo, velha como eu era. Se você está me ouvindo e acha que a sua vida acabou, que você já secou, que não tem mais nada para dar, escuta essa velha camponesa. Você é uma oliveira. Você ainda tem vida na raiz. Espere a primavera. Ela vem. Então vou te dizer as 3 coisas que essa vida toda me ensinou, para você levar com você. A primeira é essa: mãe não é quem dá à luz. Mãe é quem cria. Mãe é quem fica. O sangue te faz parente, mas é o cuidado, o dia a dia, a presença, as noites de febre, as madrugadas em claro, que te fazem família. Eu vejo tanta gente sofrendo por causa dessa confusão. Gente que acha que tem obrigação de amar alguém só porque é do sangue, e gente que acha que não pode ser mãe ou pai de uma criança porque não a gerou. Bobagem. A natureza faz o parente, mas o amor faz a família. Se você criou uma criança que não saiu de você, um neto, um sobrinho, um enteado, uma criança que a vida pôs no seu colo de qualquer jeito, saiba que você é mãe dela tanto quanto qualquer outra, tanto quanto a que pariu. Talvez mais, porque você escolheu, todo dia, ficar. E ninguém neste mundo pode tirar isso de você com uma frase cruel numa festa. O título de mãe não está no papel de cartório nem no exame de sangue. Está nos 22 anos de quem ficou. A segunda é sobre a maldade dos outros. E essa eu aprendi tarde, mas aprendi bem. Vai ter gente na sua vida que vai tentar te humilhar, te diminuir, te jogar lama na frente dos outros. Vai ter gente que vai querer te ver no chão, que vai sentir prazer em te ferir, que vai inventar mentira, espalhar veneno, e o seu instinto vai ser revidar, jogar lama de volta, gritar mais alto, humilhar de volta, passar a mesma vergonha que te passaram. Eu te peço, não faça isso. Não regue a maldade dos outros com a sua, porque quando você joga lama de volta, você suja as suas próprias mãos, e no fim ninguém mais consegue distinguir quem começou. A maldade, quando você não alimenta, seca sozinha. A mentira, quando você não combate com mentira, desmorona sozinha, pelo próprio peso. Você só precisa continuar de pé, continuar limpa, continuar sendo quem você é,
vivendo a vida honesta que você vive. O tempo, que é o melhor dos juízes, o mais paciente e o mais justo, se encarrega do resto. A Vanessa se destruiu sozinha, com a própria boca, com a própria mentira. Eu não precisei fazer nada além de ter vivido uma vida que falava por mim. A minha vida foi a minha defesa, e foi uma defesa que nenhuma mentira conseguiu derrubar. E a terceira é a lição da oliveira, a que eu mais amo. Tenha paciência com as coisas boas. Elas demoram. A gente vive num mundo apressado, que quer tudo já, que desiste no primeiro obstáculo. Mas o que de verdade vale a pena, o amor, a criação de um filho, o caráter de uma pessoa, leva anos, leva uma vida. Eu criei o Matel sem saber se ia dar certo, sem saber se eu ia viver para ver. E valeu. Plante a sua, mesmo sem ver o fruto. Cuide no escuro, sem cobrar resultado. Porque um dia, quando você menos esperar, vem a colheita mais doce da sua vida. Eu sou a Amparo. Criei o meu neto entre as oliveiras, com a força das minhas mãos e o coração da minha aldeia. E ele virou um homem que me chama de mãe. Se essa história tocou o seu coração, se você também é dessas que cuidaram de alguém sem cobrar nada em troca, me conta aqui de que cantinho do mundo você está me ouvindo. Eu vou gostar de saber, e se você quer ouvir mais histórias como essa, histórias de gente simples que a vida testou e que aprendeu a ficar de pé, fica comigo, porque a gente se vê na próxima. Vai valer a pena. Pode esperar, com a paciência de quem cuida de uma oliveira. A gente se encontra de novo, do outro lado da tela, e seguimos juntas nessa estrada. Um abraço apertado desta sua amiga camponesa.